E aí, turma do terceiro ano, vamos discutir agora um exercício lá da frente D, página 16, da segunda apostila de vocês de geometria. É o exercício número 15. O exercício diz o seguinte: em uma circunferência de raio R, lógico, raio maior que zero, consideram-se, como na figura, os triângulos equilátero T1, inscrito. Então, o triângulo roxo, esse triângulo é o triângulo que está inscrito na nossa circunferência. E o triângulo T2, é esse triângulo vermelho, é o triângulo que está circunscrito, ou seja, do lado de fora da circunferência. Então, considerando esses dois triângulos, o exercício pede a razão entre a altura T1 e a altura T2. Então, vamos corrigir aí na apostila um erro de digitação. A razão não é entre a altura T1 e T2. A razão é entre a altura T2 e T1. Porque se o triângulo T2 é o maior e o triângulo T1 é o menor, então o maior dividido pelo menor dá um resultado maior. Então, seria a alternativa E. Então, no final, vocês vão entender o significado do erro do exercício. Olha, se vocês estivessem num vestibular e o exercício pedisse para vocês a razão entre a altura T2 e a altura T1, você sabe que razão é uma divisão. Então, você quer pegar o valor da altura T2, então, a altura T2, e dividir pela altura do triângulo T1. Se fosse uma questão de teste, uma questão fechada, galera, vocês não precisavam perder tempo fazendo conta nenhuma. É só observar o seguinte, ó. Esse triângulo que está dentro, que é o triângulo azul-roxo, eu vou pegar e mostrar a altura dele aqui para vocês, ó. Observem bem. Olha lá. Essa aqui é a altura desse triângulo. Agora, observem a altura do triângulo T2. Pela figura, facilmente nós podemos concluir que o triângulo T1, que é o menorzinho, cabe mais uma vez aqui em cima. Portanto, o T2 é a altura do T1, olha a altura do T1, mais uma vez. Portanto, a razão do maior em relação ao menor, um é o dobro do outro. Então, conclusão, a razão é 2. Alternativa E. Só que se fosse uma questão aberta, você não poderia simplesmente provar desse jeito, ó, um para o outro. Você precisaria ter um pouquinho mais de noção de geometria e aplicar as propriedades, provando isso. Então vamos fazer isso aqui como se fosse uma questão aberta, que é como questão fechada, simples pra caramba. Se fosse uma questão aberta, eu retirei esse triângulo aqui, ó, o triângulo roxo, que é o triângulo menor, e coloquei aqui nessa folha para a gente analisar. Ó. Observando esse triângulo aqui, pessoal, esse triângulo menor, tem uma propriedade muito importante da geometria plana que diz o seguinte: quando eu tenho um triângulo equilátero, triângulo que os três lados são iguais, o encontro das três alturas, que é chamado de ortocentro, sempre está na razão de 1 para 2. Então eu posso concluir o seguinte: se eu pegar esse triângulo e traçar as três alturas, observem aqui, ó, altura 1, a altura do 2, e a altura do triângulo do vértice 3. Ó, eu peguei, tracei as três alturas. E as três alturas coincidiram no ponto O. O que é o ponto O? É o centro da circunferência que está do lado de fora desse triângulo. Então, essa propriedade, pessoal, ela diz o seguinte, que
Sempre no triângulo equilátero, o encontro das três alturas está na razão de 1 para 2. Se essa altura fosse 30 centímetros, esse pedacinho menorzinho aqui seria 10 e o pedacinho maior seria 20. Se essa altura fosse 30, esse pedacinho menor seria 10 e esse pedacinho maior seria 20, certo? Então, razão de 1 para 2. Então, como eu sei que esse tamanho maior é o raio, que eu chamei de errão, eu não tenho o valor desse pedacinho menor. Então, eu vou inventar uma letrinha. Vou chamar o pedacinho menor de A. Se ele é A, o pedacinho maior vale 2 vezes A. Então, a altura desse meu triângulo roxo nada mais é do que 3A. Observem, ó. Um pedacinho A e um pedacinho 2A. Pessoal, eu só posso concluir que esse tamanho maior é 3A por causa da propriedade que diz: o encontro das três alturas em um triângulo equilátero sempre está na razão de 1 para 2, ou de 2 para 1. Agora eu vou analisar o triângulo maior. O triângulo maior tem o R. Nós já sabemos que o R eu chamei de 2A. Se eu traçar novamente a propriedade, ó, do triângulo equilátero, observe o ponto de encontro das três alturas. Ponto de encontro das três alturas coincidiu novamente no ponto O, agora em relação ao triângulo maior, na razão de 1 para 2. Observem que esse lado agora é o menor, e esse lado agora aqui é o maior. Se aqui é 2A, esse valor cabe duas vezes aqui dentro. Então, 2A mais 2A mais 2A. Então, a altura toda aqui seria 6A. Calculando, então, a razão entre o triângulo maior, que é o T2, que eu chamei de 6A, em relação ao triângulo menor, que é 3A, dividindo porque é uma razão, nós temos como resultado o valor 2. Pronto. Agora nós provamos através dessa propriedade. Então, esse exercício que caiu nessa faculdade, nesse vestibular, se você tivesse conhecimento dessa propriedade, você resolveria facilmente essa atividade aqui. Se fosse uma questão fechada, lembrando novamente, eu poderia sempre analisar figuras. Medidas me dizem muito a respeito da alternativa. Espero que vocês tenham entendido e aquele abraço para todo mundo, pessoal.